E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bioeugênese. Eu sou Mário Bartolomeu e antes de assistir essa videoaula, te peço um favor. Subscreva agora mesmo no nosso canal, clica no botão vermelho que está aparecendo aí embaixo e se inscreva. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para que o YouTube notifique sempre que lançarmos um vídeo novo. Não esqueça também, siga nossas redes sociais, Facebook, Instagram, porque lá nós estamos a publicar muitas curiosidades. Então, seguindo, você ficará muito mais bem informado. Não esqueça também que essa videoaula será acompanhada com um e-book. Baixe gratuitamente, o link estará disponível na descrição do vídeo. Então, nessa videoaula nós vamos aprender sobre aminoácidos e proteínas. Então, para essa videoaula nós dividimos a mesma em tópicos importantes, que são 5. Vamos falar o que é um aminoácido, não é? Vamos apresentar a classificação básica dos aminoácidos, assim como conhecendo o que é um aminoácido e a sua classificação, nos dará suporte para a compreensão do que é uma proteína, assim como os critérios de classificação das proteínas e as funções gerais das proteínas. Então, no próximo quadro nós vamos detalhar cada um desses itens, tintim por tintim, não saia daí. E aí pessoal, estamos de volta, vamos começar agora verdadeiramente a nossa aula. Começando com a seguinte questão: o que é um aminoácido? Os aminoácidos são as biomoléculas formadoras das proteínas. Do ponto de vista químico, do ponto de vista estrutural, nós temos os aminoácidos como compostos orgânicos formados por funções orgânicas mistas. Primeiro, todo aminoácido partilha essa característica básica. Temos um carbono central que é chamado de carbono alfa. E ligado ao carbono alfa nós temos agrupamentos orgânicos. Temos primeiro função orgânica, ácido carboxílico. Temos a função amina. Temos um hidrogênio ligado e um radical. Por isso é que os aminoácidos são funções orgânicas mistas. Tem dois agrupamentos orgânicos. Temos o ácido carboxílico e temos a amina, que nós vamos aprofundar isso nas aulas de química com o professor Muluto, lá na química orgânica. Então, logo eles são compostos orgânicos mistos, como eu já disse. Então, por isso é que eles são chamados de aminoácidos. Amino por causa do grupo amino e ácido por causa do grupo ácido carboxílico. E é importante salientar também que o radical, né, é um agrupamento orgânico que vai variar de um aminoácido para o outro. Então, os aminoácidos têm essa característica básica, porém diferem no radical. O radical vai ser a cadeia, o agrupamento orgânico que vai se diferenciar de um aminoácido para outro. Então, do ponto de vista da classificação dos aminoácidos, nós podemos classificar basicamente os aminoácidos em dois grupos. Primeiro, que são os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que o organismo não consegue produzir, mas eles são importantes para sintetizar as proteínas. Porém, o organismo, para que o obtenha, precisa de ser ingerido na dieta. Ou seja, você precisa se alimentar de outros compostos, né, para adquirir os aminoácidos que são classificados como essenciais. Porém, os não essenciais não precisas absorver a partir da dieta. O próprio organismo consegue sintetizá-los. Então, essa questão de classificar os aminoácidos essenciais e não essenciais não tem nada a ver com a importância do aminoácido. Tem pessoas que podem pensar que os aminoácidos essenciais é que são importantes, os não essenciais é que não são importantes. Não é nesse sentido. É no sentido da ingestão. É essencial porque precisa de ingerir e não essencial porque não precisa de ingerir, porque o teu organismo já consegue sintetizar. Então é basicamente isso. Agora, o que é uma proteína? As proteínas são polímeros de aminoácidos. O que é isso? Uma proteína é formada pela união sequencial de aminoácidos, ou seja, são aminoácidos que vão ligar-se sequencialmente para formar as proteínas. Tem aqui um exemplo básico. Vamos supor que esses são aminoácidos. Então os aminoácidos vão ligando-se um ao outro, né, por meio de uma ligação covalente chamada de ligação peptídica. Temos aqui um aminoácido ligado ao outro, esse também ligado ao outro, não é? Dois aminoácidos vão formar um dipeptídeo. 3 aminoácidos ligados vão formar um tripeptídeo. 4, um tetrapeptídeo, assim por diante. Até que se forme uma cadeia polipeptídica.
Uma cadeia polipeptídica é aquela formada por vários aminoácidos. Mas para que seja chamada de proteína, ou para que a cadeia polipeptídica seja considerada como proteína, é necessário que tenha, no máximo, segundo alguns autores, tenha mais de 50 aminoácidos, não é? E, para outros autores, tenha mais de 100 aminoácidos. Então, é importante que você saiba que os aminoácidos se ligam, né, um ao outro por meio de uma ligação peptídica, que é uma ligação covalente, não é? E esses aminoácidos vão formar uma cadeia, né, para formar as proteínas. Existe, né, por exemplo, a insulina. A insulina, que é um hormônio, ele é formado por 50 aminoácidos. Existem autores que consideram a insulina como uma proteína, porém outros dizem que, por causa da carência de aminoácidos, né, são formados só por 50, não são considerados como proteínas, são considerados como polipeptídeos. Então é basicamente isso. No próximo quadro vamos falar sobre os critérios de classificação dos aminoácidos, ou das proteínas, melhor. Estamos de volta. Nesse quadro vamos falar sobre a classificação das proteínas. Então, nós temos dois critérios básicos para classificar uma proteína. Então, se te perguntam, faça a classificação das proteínas. Você não pode se atrapalhar de falar, as proteínas estão classificadas a isso, isso, isso. Calma, relaxa. Você tem que perguntar quanto a quê, porque existem vários critérios. Então, temos aqui dois critérios básicos. O primeiro é quanto à estrutura da proteína. As proteínas podem ser classificadas em proteína fibrosa e proteína globulares. As proteínas fibrosas são aquelas cujo o arranjo espacial da molécula, não é, da cadeia polipeptídica, nos dá uma característica de fio, característica fibrosa, como um fio, não é? Porém, as proteínas globulares têm a molécula espacial, ou seja, tem o arranjo da sua cadeia polipeptídica em forma de um globo, por isso é que são chamadas de proteínas globulares. Outro critério básico de classificação das proteínas são quanto à presença de substância de natureza não proteica. Ou seja, as proteínas têm a capacidade de se ligar a outros tipos de moléculas, não é? Podem ser compostos orgânicos ou inorgânicos. E essas substâncias que as proteínas se ligarão podem ser de natureza proteica ou de natureza não proteica. Por exemplo, um carboidrato é uma substância de natureza não proteica. Por exemplo, um átomo de ferro, uma substância de natureza não proteica, não é uma proteína. Então, isso fará com que as proteínas sejam classificadas em dois grupos, que são as proteínas simples, cujo a cadeia polipeptídica não se liga a uma outra substância que não seja aminoácido, não é? E as proteínas conjugadas, cuja cadeia polipeptídica combina-se com outra substância de natureza não proteica. Exemplo de uma proteína conjugada é a hemoglobina presente nas nossas hemácias, que são os glóbulos vermelhos. A hemoglobina é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio, mas ela só fará isso porque se liga a uma substância, né, inorgânica, que é o grupo M. O grupo M é uma substância de natureza não proteica, que possui átomos de ferro. E esse átomo de ferro é que se liga ao oxigênio, permitindo com que as hemácias consigam essa função incrível que garante a sobrevivência dos seres vivos. Então, temos a hemoglobina, né, quando se liga ao grupo M, e podem ser também glicoproteínas, quando as proteínas se ligam a carboidratos, no caso glicoses e outros tipos de carboidratos, né? Também podem ser, a clorofila também é uma proteína que é conjugada porque se liga a átomos de magnésio. E temos as lipoproteínas, que são proteínas associadas a lípidos. Então, no próximo quadro, nós vamos falar sobre as funções gerais das proteínas. E aí, pessoal, estamos de volta. Nesse quadro, vamos falar sobre as funções gerais das proteínas. É importante também que fique bem claro que as proteínas são as biomoléculas mais abundantes entre os seres vivos, não é? E elas são as mais versáteis possíveis, porque elas é que garantem quase o funcionamento de muitas estruturas dos seres vivos, presentes nos seres vivos. Só para teres uma ideia, as proteínas são a expressão dos genes. Na nossa molécula de DNA nós temos o código genético, e esse código genético ele é expressado em forma de proteínas. Por isso é que as proteínas vão
assumindo uma gama de funções, vão permitindo com que as estruturas dos seres vivos funcionem. Muitas das biomoléculas, como lípidos, carboidratos, vitaminas, têm papéis estruturais ou permitem com que algumas funções das proteínas sejam exercidas, mas as proteínas são as biomoléculas que permitem com que as estruturas funcionem, não é? E nós vamos aprender, vamos falar, vamos debruçar de todas as funções, as principais, não é? Não temos como falar de todas as funções, porque essa será uma aula, senão que nunca acabaria. Então vamos começar falando sobre a função energética das proteínas. As proteínas têm uma função de fornecer energia também. Alguém vai perguntar, não, mas os carboidratos, os lípidos também fornecem energia. Sim, os carboidratos são as primeiras moléculas a serem degradadas para a obtenção de energia. Em seguida, são os lípidos. Porém, em jejum prolongado, não é, quando o organismo não tem dispor as proteínas e o estoque lipídico for ser terminado, né, quando o estoque lipídico é esgotado, a célula recorre às proteínas para a sua degradação como fornecimento de energia. A célula usa uma estratégia, como as proteínas são muito valiosas, assumem uma gama de funções, então elas são reservadas para, ou seja, não são oxidadas para obtenção de energia, porque eles têm muitas funções, eles são vitais. Então, é por isso. Primeiras moléculas a serem degradadas são os carboidratos, em seguida são os lipídios, e quando essas duas biomoléculas, esses dois grupos de biomoléculas não estarem mais presentes ou serem esgotados, então a célula recorre ultimamente às proteínas. Outra função é estrutural. As proteínas permitem com que, ou seja, também têm papéis estruturais. Por exemplo, o músculo é formado basicamente por proteínas, nomeadamente a actina, a miosina, também temos aí a troponina e a tropomiosina, que são proteínas que vão ter funções estruturais e permitem também com que o músculo funcione. Vamos já ver daqui a pouco. Outra função estrutural das proteínas é nas membranas biológicas. Todas as membranas plasmáticas são uma bicamada de fosfolipídio, ou seja, fosfolipídio associado a proteínas. Então, as membranas biológicas são substâncias de natureza lipoproteica, são formadas por lípidos e proteínas. Também tem função hormonal, com destaque a insulina e o glucagon, não é? São hormônios de natureza proteica, porque são formadas por cadeias de aminoácidos. É importante salientar que a insulina tem a função de promover a entrada de glicose nas células e o glucagon tem a função de fazer com que o fígado libere glicose para a circulação sanguínea para nutrir os tecidos nervosos. Outras funções da proteína são a defesa do organismo. Os anticorpos são substâncias que agem na defesa do organismo. Permitem com que substâncias como antígenos, que são substâncias que são liberadas por micro-organismos e permitem com que causa danos ao organismo, são neutralizados pelos anticorpos, que são substâncias de natureza proteica, são chamadas também de imunoglobulinas. Outra função é a contração muscular, que já disse que o músculo é formado basicamente por proteínas, né? Proteínas contráteis, a actina, a miosina, a troponina e a tropomiosina. Basicamente, o que acontece? Existe uma unidade básica de todo o músculo, que é chamado de sarcômero. O sarcômero é formado por proteínas, né? Temos a actina e a miosina, basicamente. E a contração muscular se dá pelo deslizamento, não é? Deslizamento dessas duas proteínas, a actina e a miosina. Quer dizer, a proteína, a actina, se desliza sobre a miosina e permite com que a contração muscular aconteça. Uma outra função das proteínas, né, é garantir a coagulação sanguínea. Existem várias proteínas plasmáticas, né, presentes no plasma sanguíneo, que são chamadas de fatores de coagulação. E esses fatores de coagulação agem, né, no processo de coagulação sanguínea, chamada de hemostase. A hemostase é uma série de reações que envolve
células, como as plaquetas, não é? Que são fragmentos de megacariocytos. E esses fragmentos também agem, não é? Mas não só os fragmentos, que são as plaquetas, também proteínas plasmáticas, são chamadas de fatores de coagulação. Elas são ativadas em forma de cascata, não é? Primeiro uma proteína se ativa para permitir com que a coagulação sanguínea aconteça. Também nesse processo acontece, né? Pela presença de cálcio. É importante que você saiba isso. Também as proteínas têm função enzimática. As enzimas são biocatalisadoras. Reações químicas só acontecem por causa da presença de enzimas. Teremos uma aula específica para falar só sobre enzima, porque é muita coisa boa envolvendo a dinâmica das enzimas. Temos que saber como é que as enzimas funcionam. É importante reiterar agora que as enzimas são proteínas, não é? São proteínas que se especializam na catálise de reações biológicas. Também transporte de gases, com destaque a hemoglobina, não é? A hemoglobina, que é uma proteína que transporta o gás oxigênio, assim como o dióxido de carbono, nesse caso ele capta o oxigênio presente nos pulmões e leva até tecidos periféricos, assim como capta o dióxido de carbono presente nos tecidos periféricos e leva até os pulmões, no qual é liberado por ser um produto tóxico. E por último, na movimentação celular, tudo que se refere a movimento é relacionado ao citoesqueleto. Nós vamos aprofundar esse tema, vamos aprofundar esses conceitos nas aulas de citologia. Mas é importante que você saiba que tudo que se relaciona a movimento de alguma coisa é relacionado ao citoesqueleto. O citoesqueleto é um conjunto de proteínas, né? Proteínas tubulares, que permite com que as células se movimentem, faça a divisão celular. Macrófagos, que são células fagocitárias, permitem com que englobam partículas de antígenos, e como bactérias, micro-organismos. Então tudo que é movimento é relacionado ao citoesqueleto, e citoesqueleto são um grupo de proteínas tubulares. Então essa é a aula de aminoácidos e proteínas. Se gostou, deixa o seu like, fortalece o canal, partilha nosso vídeo, deixa nos comentários críticas, sugestões, porque nós estamos a trabalhar para garantir com que as pessoas sintam-se verdadeiramente informadas, e queremos transmitir a nossa ciência a mais pessoas possíveis. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.